Olá, meu nome é Regina Bittar e a minha voz foi usada como a primeira voz de inteligência artificial no Brasil, na língua portuguesa, usada em aplicativos como GPS, Google Tradutor e smartphones. E essa é a minha história. Eu trabalhava com uma revista, eu editava uma revista de conteúdos em Santos, chamada Nossa Moda. E aí eu fazia muito evento tipo festas para lançamento da edição, para achar a capa da revista. E a mídia mais utilizada era o rádio, porque em Santos naquela época ainda não tinha retransmissora de TV. Eu sou de uma fase analógica, assim, bem analógica. Então a nossa mídia era o rádio. O FM tinha começado a explodir. Então eu frequentava muito as rádios em Santos para fazer as promoções, para negociar e fazer as promoções. E o diretor artístico de uma das rádios em Santos, Sinésio Bernardo, falou para mim: nossa, você tem voz de locutora e tal? Eu falei: eu tenho. Aí a primeira coisa que ele fez foi me chamar para fazer um comercial de uma ótica em Santos. Eu fiz. Aí queriam me dar um óculos de cachê. Eu disse: não, o meu paga em dinheiro. Aí, o que aconteceu? Quando a revista, porque a gente teve a crise, naquela época a crise que nós tivemos no Brasil foi a do Sarney. E aí a crise do Sarney, a moda sofreu muito, a moda tinha dado um boom, o mercado de moda no Brasil naquela época deu um boom e de repente enxugou. Aí a revista, que já estava com distribuição estadual, fechou e eu fui convidada pelo Sinésio a fazer o Rádio em Revista, que era conteúdos, sketches que entravam na programação durante o dia com patrocínio, porque eu tinha os patrocinadores, falando sobre moda, estilo e comportamento. Então foi assim que eu comecei. Eu comecei já pela porta comercial, né? Eu fazia ao vivo, mas por prazer, e aí eles começaram a me chamar, a rádio começou a me chamar para fazer as entrevistas dos artistas, dos cantores que apareciam na cidade, eu acabava entrevistando. E aí foi assim que eu comecei a profissão. E quando eu cheguei em São Paulo, eu achei que com a minha fitinha cassete eu ia conseguir colocação, né? Assim, muito humildemente, eu não tinha nem reconhecimento do meu sotaque, que hoje eu acho que o santista nem tem tanto sotaque assim, eu acho que uniu, né? Virou um bairro de São Paulo. Então, quando eu cheguei em São Paulo, eu não consegui trabalho, eu consegui na madrugada, em rádio e tal, e eu tinha 2 filhos pequenos e achei que não era esse o meu caminho. E aí foi uma caminhada bem longa, rumo à profissionalização. Topa me acompanhar numa gravação? Então vamos lá. Desafiamos a geometria e criamos uma escultura de morar. Em breve, na Rua 148, debruçado sobre o bosque, 3 módulos harmonicamente sobrepostos compõem uma arquitetura moderna, onde você viverá a exclusividade de uma residência por andar. E aí, gostou? Como eu não consegui trabalho imediatamente na área, eu fiz atendimento de produtora de vídeo e de áudio. Na produtora de vídeo, para conseguir, porque assim, como eu era do interior, a minha atuação era outra, a minha experiência era outra, o meu currículo era fraco para eu conseguir trabalhar como atendimento numa produtora de vídeo. O VHS tinha acabado de chegar, eu tinha experiência em 35mm, que estava completamente saindo fora do mercado. Então eu fui para uma produtora de vídeo empresarial, que trabalhava com Betacam, com outro tipo de equipamento que na época surgiu. E eu falei: bom, como é que eu vou conseguir esse emprego? Eu tive uma ideia, eu tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, eu vi os currículos lá, então eu fiz um currículo com foto, que aqui não se usava, com uma diagramação toda diferente, e anexei o meu mapa astral. Porque eu achei que era um grande diferencial a pessoa saber que eu tinha 7 planetas em aquário, entendeu? Na 8ª casa ainda por cima, com meio de céu em Áries. Então aquilo ia ser o máximo e a pessoa ia ver que eu tinha potencial. E na verdade foi exatamente isso que me deu o emprego. Eu fui chamada pelo Chico Gordo na Espectros e ele falou assim: não, eu tinha que conhecer qual é a louca que mandou
o mapa astral no currículo. E aí eu consegui o trabalho. E depois disso eu fui trabalhar como atendimento também numa produtora de áudio, onde eu fiquei 8 anos, mas aí eu já trabalhava como atendimento, coordenação de produção, aí fiz curso de edição, aí eu já dirigia locutor, aí foi. Aí eu já entrei no mercado e era tão bom que eu não conseguia sair para ser freela, para ficar só com a locução. Até que um dia eu decidi realmente falar, não, eu sou locutora primeiro. E assumi a profissão e segui carreira adiante. Vai fazer calor hoje? A temperatura máxima pode chegar aos 27 graus Celsius. Quente demais para mim. Então aí a gente vê que ela automaticamente entendeu o contexto, que eu estaria interessado em saber qual é a temperatura, e ainda acrescenta uma piadinha ali no final, quente demais para mim. Uma das perguntas que sempre o pessoal faz quando pega algum assistente pessoal desse tipo a Cortana, por exemplo, vamos ver o que ela responde pra gente. Conte uma piada. Acho que você não ia entender se eu contasse piadas na minha língua, e elas nem são tão engraçadas. Então, esse processo de escolher uma voz acontece da seguinte forma. Você participa de um casting de voz, que é um teste. Assim como o ator faz um teste olhando a câmera, atuando para a câmera, o locutor faz no estúdio, com uma prova, com um texto. E exatamente esse teste, esse casting foi muito diferente, porque além de ter uma fonoaudióloga para avaliar a qualidade da voz, dicção, ritmo, o envelope do som da voz, o que era estranhíssimo para a época, ele também foi um casting muito longo, com umas coisas estranhas, uns textos com muito trava-língua, um texto bem diferente. A maioria das locutoras que foram chamadas não sabiam do que se tratava. A gente sabia que era sistema e chamava-se TTS. Como eu já tinha gravado para a Lara Mara, que é uma das associações para pessoas com alguma deficiência visual, com baixa visão, eu sabia o que era TTS, porque existia o TTS mecânico mesmo, a voz, que é uma voz horrorosa, assim. E aí eu sabia o que era, então eu pensei que era um produto especial para pessoas com baixa visão. E eu participei do casting e fui escolhida. Aí fui gravar fora do Brasil, gravei na Suíça e foi uma experiência muito gratificante. Tá na hora de você dormir. Eu quero não dormir. Alice, você tem que ficar quieta. Eu não quero dormir. Segura o computador. Tá na hora de você dormir. Não vou dormir. Olha, eu gravei por volta, o TTS em si, o sistema, por volta de umas 80 horas, 60, 70, eu não sei exatamente, porque eu ia para lá de manhã, fazia umas 2, 3 horas, descansava, almoçava e voltava para o estúdio. A voz, você consegue manter ritmo, velocidade, projeção, tom da voz por um tempo limitado. Aí ela vai ficando cansada e isso atrapalha, não dá, é desumano. Então você não consegue, às vezes, fazer mais do que 4 horas. 4 horas, para fazer 4 horas com uma voz limpa, dicção, entonação, tudo isso que eu te falei, você precisa de muito treinamento. Mas eu gravava por volta de 6 horas por dia, alguma coisa assim, inclusive porque eu queria gravar rápido e viajar. Eu ia encontrar meu filho que estava na Irlanda naquela época, o meu cunhado que estava na Suíça também, enfim, a gente ia se reunir. Então gravei. Eu sou meio máquina para gravar, me bota para gravar, eu tenho uma concentração muito boa. Então, para mim, o mundo acaba. Do meu lado, assim, o mundo acaba e eu consigo me fixar só no que eu estou fazendo e viajar. E isso ajuda bastante. Eu já gravei dicionário, já gravei textos religiosos, que são coisas que levam muito tempo, né, de gravação. A voz da inteligência artificial é um sistema, é um software, composto por 2 tipos até hoje que eu saiba de sistemas, que é o TTS, que é Text to Speech, e o URA, que é a Unidade de Resposta Audível. Além de placa de reconhecimento de voz, que em português dá muito trabalho, porque os diferentes sotaques e as diferentes formas de falar para a máquina é um aprendizado, né?
Então, isso é que forma uma inteligência artificial que fala e ouve, que conversa com você, como os produtos que tem aí, como Alexa, como Google Tradutor, Google Assistant, essas coisas, smartphones, esses assistentes virtuais de smartphone. Então, é esse tipo de sistema que hoje a inteligência artificial tem dentro dela, que é a maior proximidade que ela tem com o ser humano. Eu acho que o grande boom, como eu fui a primeira voz de inteligência artificial no Brasil, através do Google Tradutor, isso trouxe uma proximidade com o público brasileiro muito forte, porque foi o primeiro contato de uma máquina falando, da humanização da máquina, né? Da proximidade com ela, porque até então era digitado e distante. Então isso trouxe a humanização, trouxe uma proximidade, uma intimidade com a máquina. E eu acho que é isso que marcou tanto, sabe? Eu acho que por ter sido primeira voz, eu acho que houve uma transferência dessa emoção para mim. E eu só sou grata, né, ao universo por um presente desse, porque hoje a minha voz é usada na acessibilidade, em outros produtos, mas principalmente na acessibilidade, que é uma coisa que me toca profundamente, porque eu não tinha noção que naquela época, quando eu gravei, que poderia causar impacto tão grande na vida das pessoas, principalmente as pessoas com baixa visão. E isso é sensacional. Hoje, entender como a inteligência artificial pode ajudar o ser humano a ter uma vida melhor e a ser mais humano é muito complicado. A gente teme, né, a inteligência artificial, o robô em si. Mas, na verdade, eu acho que ele vai ensinar a gente a ser humano novamente, a prestar atenção no outro, nos valores, no brilho, na alma, em outras coisas que a gente acho que esqueceu e ficou meio mecanizado. Eu vou abrir o app do Kindle, que é o método de leitura que eu tenho usado mais atualmente, tá? E ele é acessível e tudo mais, você consegue ler os livros todos do Kindle e tal, usando essa vozinha voiceover. Tá na minha segunda página. Pasta leitura. Pasta leitura. Pasta Kindle. Kindle. Tem um livro aberto aqui. Diviso as estrelas bem por cima dos olhos. O pensamento deprimido. Voz desativada. E aí eu vou usar o rotor, que eu faço assim, ó, como se fosse girar, como se estivesse girando um botão, assim. E ele passa para várias categorias que você talvez queira alterar. Vou mostrar para vocês. Voz ativada. Velocidade da fala. Linhas. Linhas é para lendo de linha em linha. Palavras. Caracteres. Idioma. Redução de áudio. Idioma português. Francês. English UK. Português. Brasil. Enfim. Uma é uma amiga que eu fiz de coração, é uma filha para mim, que é uma menina que eu conheci quando ela estava com 15 anos, hoje ela está com uns 19, 20 e está morando no Canadá. E ela tem baixíssima visão. E quando ela percebeu, aos 13 anos, 12 anos, que ela percebeu a situação dela realmente e que ela não ia ter possibilidade, pelo menos por um bom tempo, porque eu digo para ela que a tecnologia está indo muito rápido, mas ela veio atrás de mim com muito amor, muito carinho, porque ela ganhou um smartphone e era a minha voz na assistente virtual. E para ela foi descobrir o mundo, foi a possibilidade de navegar pela internet. Então, o depoimento dela é uma coisa assim... E o amor que ela transferiu para mim é gigantesco. Quando ela me abraçou a primeira vez, ela quase me esmagou. Eu falei, opa, vai afinar minha cintura. Mas ela me transferiu um amor assim que eu não tenho como agradecer. E isso foi de uma... Na época eu me lembro que eu me assustei muito, quis falar com a mãe, né? Uma adolescente, tudo. Aí conheci os pais, conheci todo mundo e foi muito bom. E é bom até hoje a gente se manter em contato e troca figurinha pela internet. Esse foi um dos casos que me marcou bastante. E o outro também foi de um rapaz do interior que tinha alguns problemas mentais, mas ele pegou um Uber e me trouxe um urso que eu não sei se era dele, mas era um urso usado, gigante, com flores. E não sei como ele conseguiu descobrir onde eu morava, bateu na porta
da minha casa, né? A necessidade dele de me conhecer pessoalmente me deixou muito tocada, muito impactada. Às vezes eu fico pensando se é pela imagem ou se é pelo áudio, né? Mas eu percebo que amigos que fazem dublagem de personagens fortes ou que têm uma voz muito forte acabam sendo reconhecidos. No outro dia mesmo eu sentei na mesa junto com uma outra locutora, numa padaria, tomando café, e nós começamos a falar. Ela falou, vocês são famosas? Mas eu lembro, ela é teleapresentadora, né? Então até conhecida. Mas eu olhei para ela e falei, não, você está reconhecendo a voz, né? É a voz de vocês, a gente estava ouvindo e não sabia de onde. Bom, no outro dia eu dei passagem para uma pessoa Ele não estava na faixa, mas mesmo assim eu parei, dei passagem, ele virou e agradeceu. E, obrigada, fulana. Eu falei, uau, ele reconheceu, aí dei risada, buzinei, dei tchau. Então. E acontece. Mas uma das passagens mais engraçadas que eu tive foi aqui, na região dos Jardins, perto de Pinheiros. Eu tinha que vir para cá, para Pinheiros, para gravar. Estava tendo passeata lá em cima, isso já faz tempo, uma passeata que fechou tudo. E eu saí por dentro dos Jardins e me perdi. E eu sou tão perdida, que eu não sei como é que eu fui ser voz de GPS, dessas coisas, que eu tava com 2 GPS ligados e cada um mandava para um lado. Aí que eu fico mais perdida ainda. Aí eu parei o carro e perguntei. Abri a janela e falei assim, moço, por favor, me ajuda, eu tô perdida aqui, para onde eu vou? Ele falou assim, mas você é a voz do GPS, você tá perdida? Então, são histórias que marcam, né, assim, a mente da pessoa e aí ela registra aquele momento e o timbre da voz, né? Siri, canta um beatbox. Aqui está uma batida que eu andei ensaiando. Botscats, 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 tum, 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 tum. Eu poderia fazer isso o dia inteiro. Cats, botscats, 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 tum, 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 tum. Às vezes você pode pensar que por ter uma voz bacana é o necessário para você seguir uma carreira de comunicador. E não é, muito mais do que isso. Aliás, em qualquer profissão hoje que você é uma empresa, como é o locutor hoje, ele tem estúdio, ele precisa investir em conhecimento, todo tipo de conhecimento. Hoje, para ser locutor, você tem que entender de software de edição, um pouco de equipamento, de como manipular sua voz, manipular no bom sentido, editar, tratar se for necessário, ter noção de som, de equalização e também de marketing, de colocação e entender os mercados que você pode atuar, porque são vários segmentos de mercado. Hoje eu estou trazendo para o Brasil uma plataforma internacional que se chama Gravy for the Brain, GFTB. É uma plataforma inglesa que está nos Estados Unidos, está em Latam, está na Oceania, está na Europa e está reunindo o locutor do mundo inteiro, porque as plataformas que a gente chama P2P, Pay to Play, que você paga, coloca o seu material lá, elas podem ser boas, mas também podem ser muito ruins para a profissão e para a profissão da pessoa. Então, o Gravy for the Brain é uma união para trazer uma formação contínua de esclarecimento, uma união da profissão e uma troca de conhecimento do mundo inteiro para o locutor profissional. E eu acho que isso é importantíssimo hoje, porque a gente não está falando só do mercado interno, a gente está falando do mercado no exterior já. Na verdade, assim, o profissional brasileiro teve pouco acesso ao mercado nacional, o profissional de VO, né, de locução comercial, teve pouco acesso no Brasil e já está partindo para o nacional sem ter noção, inclusive do estrago que ele pode fazer no mercado se ele não soubesse colocar. Não só para ele, que é a mesmíssima coisa da máscara. A gente usa a máscara não só para a nossa proteção, mas para proteção ao próximo. A gente se mantém a quarentena, mantém a reclusão para proteção nossa e do próximo, porque a gente não sabe se a gente está. Então, aquilo que a gente pratica como profissional pode ter um impacto muito grande, não só na nossa carreira, mas na carreira de todos nós. Essa conscientização do ser humano, que ele está interconectado, interligado, não só a ele, ao bairro, à cidade, ao país, ao globo e ao universo,
tem que existir. Nós já estamos numa fase de pensar muito mais alto. O homem já saiu para o espaço, gente, olha, a gente faz parte do espaço. A gente, aliás, não é nem um grão de areia no espaço, né? Aliás, a Terra é um grão de areia no espaço. Então, perceba que mesmo sendo um grão de areia, você faz parte de uma praia, né? Então, é isso que eu acho que falta, essa consciência e essa união que o Grave for the Brain traz como um hub do profissional de comunicação da voz, né? A comunicação falada.